Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio do Gestor Podcast. A gente está aqui com a missão de trazer conteúdos práticos de gestão com os melhores gestores capixabas e brasileiros. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta pelas boas práticas de gestão, porquês de sucesso. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado especial, Wilson Rulli. Ele que é graduado em Relações Internacionais pela UVV, especialista em Logística pela FGV, especialista em Gestão pela Fundação Dom Cabral, pai da Maria Eduarda e tem 20 anos de experiência em operações logísticas de grande porte. Atualmente servindo como diretor na Login. A Login, que tem diversas áreas de atuação, navegação por cabotagem, soluções integradas para logística e é a responsável por fazer a operação do terminal de Vila Velha. O terminal de Vila Velha, que é o único terminal de container no Espírito Santo, responsável por todas as importações e exportações de carga geral, faz a operação, né, de cargas gerais e veículos e máquinas. Wilson, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Gabriel, obrigado, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês práticas de gestão, um pouco sobre também de empreendedorismo, por que não, né, dentro dos negócios, e falar um pouco do nosso negócio também, né, e como que a gente atua aqui no Espírito Santo e no Brasil como um todo, né, um importante setor, logística, setor de infraestrutura, setor que o Brasil tem uma carência muito grande, né, e que a gente acredita muito no Brasil, a gente investe muito nesse negócio, acreditando, né, sempre no país, na nossa economia, né, e eventualmente num país melhor. Então é por isso que a gente está aqui. E começando por aí, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o core business, né, da Login, e também, se me permite, a importância do TVV para o comércio internacional capixaba. Gabriel, a Login ela é uma empresa brasileira. A gente foi fundado em 2007, através de um spin-off da Vale do Rio Doce. A antiga Vale do Rio Doce tinha um braço logístico lá dentro chamado Docinave, que era uma empresa de navegação que fazia transporte de alguns produtos da Vale no Brasil. E lá atrás, em 2007, tomaram a decisão de que esse negócio tinha que andar com vida própria. E o melhor modelo que foi encontrado para isso foi fazer um spin-off desse negócio. E aí a empresa Login foi criada, né? Foi aí que ela nasceu, em 2007, através dessa decisão. E a decisão secundária disso foi que ela deveria ser uma empresa pública, né? Então foi aberto o capital dessa empresa. Desde 2007, a Login é uma empresa de capital aberto, atuando no setor de navegação de cabotagem no Brasil. É uma história muito bonita, né, de altos e baixos nesse negócio. E hoje a gente está aqui em 2022, né, continuando a falar dessa empresa, uma empresa que teve nesses últimos meses, inclusive, grandes notícias, né? Acabamos recebendo uma proposta de aquisição de um grupo internacional relevante, que é a MSC, já está público, e eu estou nessa empresa desde 2018, atuando como diretor-geral de terminais e cuidando aqui do terminal de Vila Velha, que é esse ativo da empresa aqui no Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com comércio internacional e a importância, né, retomando a pergunta do TVV para o comércio internacional capixaba é imprescindível, né? É por onde nossas cargas gerais containerizadas chegam, né, e por onde elas saem também. Então, assim, num overview, na sua opinião, assim, qual a relevância, né, da sua atuação, até a sua responsabilidade, né, como player único aí nessa entrada e saída de cargas, qual que é a importância do TVV para o comércio nacional? Eu acho que a economia capixaba se confunde um pouco com a história do TVV. O TVV é um terminal que veio desse deal, né, na época dos spin-off, né, era um terminal portuário lá atrás administrado pela antiga Vale do Rio Doce e que hoje a gente chama de TVV. Ele hoje, a gente considera, né, o único terminal de contêiner do estado, mas ele é muito mais do que isso. Além dos contêineres, ele tem uma atuação no segmento de comércio internacional do estado extremamente relevante. O contêiner, hoje, por exemplo, 95% do mármore e granito que é exportado do Espírito Santo, que é o principal produtor desse produto do Brasil, sai por esse terminal. Então, a gente abastece o mercado americano de mármore e granito, pedras exóticas, né, e essa indústria toda que a gente tem no estado, através desse ativo logístico que é administrado hoje pela Login.
Café, né, a gente é hoje um grande produtor de café, né, relevante, né, e não só do Espírito Santo, mas Minas Gerais também utiliza o porto como a sua porta de saída dessas mercadorias, né, então a gente gosta de falar, né, que o Espírito Santo é um hub logístico do país, a gente tem localização privilegiada, né, é um estado com vocação para o comércio internacional, e isso se dá muito pela existência desse porto. Veículos, por exemplo, né, a gente é talvez o 30% dos veículos, eu estava vendo recentemente, 30% dos veículos importados no país entram pelo Espírito Santo. E hoje, 100% dessas rotas estão operando dentro desse terminal. Se eu não me engano, em 2011 também foi um boom de veículos aqui, talvez até essa cifra seria até maior, né? Esse percentual seria até maior. Lá atrás, né, a gente usava o Fundap, né, de uma forma um pouco mais agressiva, né, esse benefício fiscal que alavancou o Estado para o comércio internacional, mas o Fundap ele não acabou. Algumas pessoas falam, o Fundap acabou. Ele não acabou, ele reduziu de tamanho, vamos dizer assim, falando de uma forma mais fácil, né? Mas ele continua existindo e o Estado continua sim sendo um Estado extremamente atrativo para quem quer operar no comércio internacional. E quem quer operar no comércio internacional utilizando o Espírito Santo tem o TVV como principal ativo logístico, tirando, né, os portos da Vale, que operam com carga própria, os da ArcelorMittal, né, e da Gerdau e da Uzi Minas, tirando da Suzano, né, Porto Ocel, é o porto que hoje qualquer um exportador e importador pode utilizar. Então qualquer empresa hoje no estado que quer exportar, importar qualquer tipo de produto da China, produto da Europa, produto dos Estados Unidos, importar carros, né, ou fazer um negócio, enfim, qualquer tipo de negócio, o ativo acaba passando por lá. Então ele tem uma relevância assim, extremamente relevante, né, para o estado, para a economia do estado. A gente cresceu no comércio internacional, o Espírito Santo depende do comércio internacional, Minas Gerais também depende do Espírito Santo para fazer uma série de exportações e exportações, e esse é o ativo que a gente utiliza para isso. Uma coisa que é interessante do modelo de negócio de vocês é um pouco desse planejamento logístico também, né, do que vocês chamam de cadeia de transporte porta a porta. Como é que funciona isso para o público que está assistindo a gente? Explica um pouco de como que funciona isso de fato, desde o planejamento logístico até a finalização de uma entrega lá na ponta. Legal, Bruno. O TVV, né, ele representa uma parte da Login. A Login, além do TVV, né, ela é uma empresa de cabotagem no Brasil. A gente possui uma frota hoje de 7 navios containeiros rodando o Mercosul, a costa do Mercosul, entregando e levando cargas. Então, por exemplo, uma empresa em Manaus, né, produtora de eletroeletrônicos, que quer mandar sua carga para São Paulo, ela tem hoje duas opções, né, mandar no modal rodoviário, talvez o mais tradicional, mais utilizado no país, vai demorar lá seus 20x dias, sei lá quanto tempo, ou fazer isso através de um navio. Utilizando essa costa brasileira, né, que é extremamente rica, né, que conecta os principais polos produtores e consumidores do país, e é aí que a gente entra. Agora, então, voltando nesse case, né, o cara de Manaus quer mandar eletroeletrônico para São Paulo. Ele tem duas opções. Ele contratar um frete rodoviário e levar a carga até o porto, e depois pegar essa carga no Porto de Santos, por exemplo, e levar até a planta dele, ou um centro de distribuição no interior de São Paulo, ou contratar a Login para que o container vazio chegue na porta dele, ele só tem o trabalho de estufar esse container com esse produto, e depois receber esse container já estufado na porta do centro de distribuição dele, lá no interior de São Paulo. Esse é o porta a porta, no qual a gente entrega o container vazio lá na origem da carga, né, onde essa carga foi produzida, de onde ela está sendo originada, e esse cliente ele vai receber essa carga já no seu destino final. O container na porta da fábrica dele, estufado, né, cheio, ele vai ter o trabalho de abrir e retirar a carga lá de dentro. Esse é o porta a porta, né, que esse cliente talvez ele nem vai ter, né, o conhecimento do trâmite logístico ali, qual navio que pegou, para qual porto essa carga parou, por qual porto ele foi utilizado, se foi Santos, se foi Rio, ele não vai ter esse trabalho, vamos dizer assim, esse trabalho é o nosso. E esse é o principal produto dessa empresa. Do ponto de vista de cabotagem, o porta a porta é o que a gente mais vende, que é um cliente que quer, eu estou aqui no interior do Ceará, eu quero um container aqui, eu quero levar para Porto Alegre. O container bate lá e entrega para o cara em Porto Alegre. Exemplo. Aproveitando essa questão, a gente mais na frente vai tratar especificamente de algumas práticas de gestão, mas tem um fato relevante
que é interessantíssimo, inclusive para a logística nacional, que é a BR do Mar, a aprovação da BR do Mar. Como que vocês enxergam a BR do Mar? Isso é uma oportunidade ou abre uma concorrência maior? Como que vocês da Login enxergam essa aprovação? A gente estudou muito esse assunto nos últimos anos, né? Assim, a priori, né, para não entrar no detalhe do projeto de lei, né, e os benefícios no detalhe, mas assim, de forma macro, Gabriel, a gente já ficou muito feliz pelo setor de cabotagem ter tido um foco. Ter voz, né? Ter voz. Assim, ó, a gente poder ter, né, um debate sobre cabotagem no Congresso, né, no Senado, isso para nós já foi algo que nunca tinha acontecido. O setor, ele era visto como um setor lá que atende, mas ele não relevante da forma que ele era. E talvez teve um marco muito importante, que foi a greve dos caminhoneiros, se eu não me engano, em 2018. A greve dos caminhoneiros em 2018 fez o país se atentar para um fato. A gente está na mão do modal rodoviário e do caminhoneiro. Parou o país, cara. Em 2018 o país ficou parado, um mês. Parado. E temos sucessivas ameaças de constantes, né, agora, recente, essas guerras que impactam no dias, enfim, que impactam na gente também, mas enfim. Uma luz ali se acendeu. O Brasil precisa de alternativas. Ferrovia é uma alternativa, mas é uma alternativa um pouco mais complexa. Sair construindo ferrovia ao longo do país está acontecendo também, né? O marco da ferrovia aí, com uma série de autorizações de ferrovia privada, acho que o governo também olhou para isso. Mas uma forma que o governo encontrou de fazer algo mais rápido, talvez, foi o projeto da BR do Mar, que é basicamente um incentivo para se praticar cabotagem no Brasil. E assim, falando de forma macro, né, também, mais uma vez, a gente participou de algumas discussões, as nossas, não a Login, mas as associações foram consultadas, e o que a gente entende, assim, no final, é que aumenta a competitividade, mas também aumenta a oferta de serviços e dá as possibilidades para as atuais empresas adquirirem mais navios. A gente tinha algumas restrições nesse sentido. Se eu quisesse sair comprando navio lá de fora para botar no mercado, eu tinha restrição. Eu tinha que construir navio aqui, e aí a gente já tentou construir navio no Brasil e deu errado, e esse é um dos fatos que a empresa, inclusive, passou por um processo difícil na frente, porque a gente tentou construir navios em estaleiros no Rio de Janeiro, e o estaleiro faliu, e a gente ficou com a dívida, e aí a gente tem que comprar navio lá fora, né, na China. E para comprar navio na China ou na Coreia, a gente tinha uma restrição pela antiga lei. Então isso ajuda a gente a trazer mais navios para o Brasil, a aumentar essa oferta, lá na frente baratear o preço, e a competitividade ela vai acontecer. O governo tentou, com a BR do Mar, aumentar a competitividade e baratear os fretes. Isso é normal, as empresas que vão sobreviver vão ser as que prestam o melhor tipo de serviço, e a gente não está preocupado com isso. Isso gerou uma discussão muito grande na ponta dos caminhoneiros, por exemplo, né? Porque se você antes tinha uma dependência muito grande do modal rodoviário, e aí você começa a ter uma possibilidade de ampliar isso para cabotagem, por exemplo, naturalmente quem antes tinha praticamente muito concentrado passa a ter uma certa pulverização. Mas, de certa forma, a última milha ali logística desse caminhoneiro acaba sendo a mais cara, né? Então, como que você enxerga essa mescla aí de os modais não devem ser considerados como rivais. Um depende do outro. O que eu faço com um contêiner no porto de Vitória se eu tenho que levar lá para Colatina, por exemplo? Sei lá. A produção de café não é em Vitória, é lá no interior, lá nas montanhas. Então, assim, o que a gente tem visto muito são empresas de cabotagem investindo no modal rodoviário, inclusive, para complementar e fazer o que eu acabei de explicar do porta a porta. Então, assim, a gente viu um movimento num determinado período desse debate contrário, né, ao projeto de lei, por conta dos caminhoneiros, né, que viram ali uma ameaça em perder negócios, mas isso não chegou, na minha visão, a ser algo relevante, assim, grande no processo, entendeu? Porque um modal acaba complementando o outro. Então, se a economia cresce, você vai ter lá o modal de cabotagem com suas eficiências, com seus volumes. O Brasil é um país continental. Eu não consigo fazer uma cabotagem também de uma carga que está lá em Goiás. Pô, o frete, se eu tiver uma carga de Goiás para tirar para o Vitória, para subir para Manaus, não fecha a conta. Então, assim, o modal rodoviário vai continuar tendo seu mercado pelas características do país. O que a gente estava buscando, né, eu acho que o governo acertou nesse ponto, era assim, a gente tem uma costa de 7 mil quilômetros, se eu não me engano. Usar isso de forma um pouco mais eficiente para contrabalancear esses modais no Brasil, né, a logística do Brasil. Eu acho que foi muito acertada, a lei foi
aprovada agora, muito recentemente. A gente está aguardando ainda as portarias, né, que vão regular lá a forma da gente atuar nesse novo projeto de lei. Eu acho que o Brasil ganhou muito com isso. Vitória, Espírito Santo, principalmente, né, o Porto de Vitória é um porto com vocação de cabotagem. Então, assim, a expectativa é que a gente consiga ter mais linhas em Vitória, né? Eu não consigo trazer para cá um navio gigantesco, então aqui vai ser um porto de cabotagem. O projeto vai nesse encontro. Wilson, eu queria entrar agora um pouco nessa questão vou chamar de ferramenta de gestão, mas como a gente estava conversando anteriormente, a Login, ela passou por um processo de turnaround, né, que você basicamente pegar uma empresa estressada ali que está com problema de geração de caixa, operacional ou qualquer que seja o problema, ela não está conseguindo gerar caixa suficiente, e fazer um trabalho de melhorar, né, essa empresa e valorizar ela, né? E a gente estava conversando, você chegou à Login, né, em 2018, se eu não me engano, com a ação da Login valendo 2,05, né? E agora teve um deal que você mencionou aí da MSC, que foi a concretização, quer dizer, está passando pelo processo de aprovação, mas a um preço de 25, ou seja, você multiplicou o valor, né, a Login se multiplicou, né, multiplicou o valor em 12,5 vezes, né? Então, assim, como que foi isso? Primeiro, parabéns por esse resultado, que é incrível. Como que foi esse processo de turnaround? Como que foi o planejamento? Em que momento que a gente falou, olha, beijamos a lona, agora a gente precisa de melhorar a eficiência operacional, pensar em novos negócios, etc. Como é que foi esse processo, esse diagnóstico e o planejamento do turnaround? Legal. Bem, contextualizando um pouco esse momento, né, que a empresa viveu, meados de 2014, 2015, né, a empresa tomou algumas decisões de construção, né, de novos navios em estaleiros no Brasil. E esse estaleiro enfrentou problemas, né, operacionais e financeiros e que, consequentemente, afetaram fortemente a Login, né, do ponto de vista financeiro. A gente acabou tendo dinheiro nosso lá, né, nesse negócio, né, aplicado nesse negócio, a gente acabou ficando sem um recurso e sem um navio. Sem o financeiro, sem o navio. E a empresa teve dificuldades em lidar com essa situação naquele momento, né, se endividou bastante. As dívidas começaram a praticamente, né, roubar todo o caixa da empresa ali, né, o circulante ali do negócio, e a empresa chegou, de fato, a ter um problema financeiro muito grave. 2017, 2017, né, novos acionistas, né, acreditaram nessa empresa, identificaram nesse setor um potencial futuro, né, e entraram com algum recurso no negócio para respirar ali e também fazer uma gestão. Então, alguns fundos entraram não só com capital financeiro, mas também com um executivo novo nesse negócio. Esse executivo, ele iniciou o então chamado, né, turnaround da Login, o que a gente tem internamente, inclusive, a gente chama disso, né, turnaround da Login. Esse processo, então, iniciou em 2017, 2018, e ele era muito claro, assim, ó, eles tinham algumas metas, né, a gente tinha que voltar a ser uma empresa rentável, a gente tinha que sanar nossa situação perante aos bancos credores, né, a dívida nossa, como é que a gente lidava com aquilo, e voltar a fazer a empresa crescer. Então, uma estratégia inicial que foi feita foi enxugar a empresa, a gente vendeu parte dos ativos para dar um fôlego no negócio. Então, parte dos negócios que até então ali a gente estava operando, né, um negócio principalmente no norte do país, né, de navegação, isso foi vendido, um terminal também que estava na Bahia que a gente tinha, ele foi liquidado, esse recurso entrou, e ele entrou não para investir, para comprar mais navio não, para a gente pagar de parte de dívida, pagar funcionário, pagar fornecedor e manter a empresa funcionando. Tivemos uma redução de quadro relevante também, a empresa enxugou. A gente ficou com uma empresa muito menor do que a gente era. Nesse momento, né, esse executivo tomou a decisão de trazer alguns recursos do mercado, né, e nesse movimento foi quando eu vim para a Login, para administrar principalmente o TVV. Contrataram um capixaba. Contrataram um capixaba que estava em São Paulo. Achavam que era um paulista, mas era um capixaba.
E foi justamente isso mesmo, né? O processo aconteceu todo em São Paulo, inclusive, né? Brincadeira à parte, mas eu estava morando lá, e por sorte, né, essa oportunidade, poderia ser em qualquer lugar do país, mas por sorte era aqui em Vitória, e eu vim com o intuito de fazer o TVV ser um novo terminal portuário, né, muito mais rentável, muito mais eficiente. Nesse momento também veio uma diretora nova de recursos humanos, um novo CFO. Então, parte da empresa foi vendida. A gente trouxe a Falcone na época como uma consultoria interna para nos ajudar a reorganizar todo o nosso modelo de gestão. Uma consultoria muito densa, a gente pegou um negócio muito, muito denso, assim, que entrou mesmo nas entranhas ali do antigo sistema de gestão e remodelou toda a forma da gente atuar dentro da empresa, pautado nesse novo sistema de gestão. E aí o negócio começou a assim, andar. A gente viu que ali o negócio fazia sentido. Talvez teve uma crise lá atrás, mas será que vale a pena investir nesse negócio? Cabotagem, porto, terminal portuário. A gente viu que dava para fazer de uma forma diferente, né? E aquilo ali poderia lá na frente ser, de fato, algo bastante rentável. Teve um processo financeiro muito importante, de renegociação de dívidas também, que empurrou para frente, né, parte daqueles muros que a gente tinha de pagamento, né, de algumas parcelas de dívidas. Isso deu fôlego para a empresa, a gente voltou a pagar fornecedor, voltamos a pagar funcionário, voltamos a fazer o negócio andar. Nesse momento, né, a gente se escorou bastante nesse modelo de gestão que a gente trouxe de um mercado. Naquele momento a gente trouxe, né, e depois, rapidamente, aquele modelo ele entrou dentro do nosso negócio, a consultoria saiu e a gente continuou fazendo tudo que a gente acreditava ali que era necessário para poder fazer o sistema girar. Então, nossos processos de orçamento foram todos revisados. Nosso pipeline de sucessão de pessoas foi completamente revisitado, né? A empresa passou num momento ali que a gente não tinha recurso dentro de casa, cara. Precisava de um gerente operacional, chama no mercado. Não tinha dentro de casa. Cadê os sucessores? A gente criou um processo muito interessante ali junto à área de gente e gestão para isso. Criamos um novo modelo, né, de orçamentação base zero. Assim, todo ano a gente faz um orçamento base zero. Começa do zero. Todo ano base zero. Assim, como se olha para trás, olha, mas pô, vamos começar essa empresa do zero agora. O que precisa? E aquilo ali vai estressando o sistema para de fato se ter ali só o que realmente precisa, né? Um excesso de gastos assim enorme nesse processo a gente conseguiu eliminar. E um sistema, uma roda de avaliação, né? Eu estava até ouvindo o podcast de vocês do Gustavo, eu acho que ele vai explicar, ele explicou muito, eu falei, pô, esse cara está falando exatamente o que a gente está fazendo aqui. Muito bem feito, né? Mas a gente implantou um sistema de monitoramento de indicadores de performance muito bem feito. Então hoje assim, a gente tem um controle muito grande, né, micro do que está acontecendo na empresa, e foi necessário, porque a gente estava praticamente começando a empresa do zero ali naquele momento. Eu, como diretor, não conseguia naquele momento olhar a empresa de forma macro. Eu tinha que saber lá na vírgula do custo o que estava acontecendo. Então, isso foi um choque para mim, porque eu já vinha de outras experiências que eu já estava, talvez, num estágio mais acima, mas aqui a diretoria teve que, num primeiro momento, entrar mesmo nos números num nível muito detalhado, para depois poder dar o luxo de poder olhar o negócio mais macro, né, e olhar do ponto de vista um pouco mais estratégico para frente, crescimento. Então, isso foi uma etapa relevante, né, que a gente, hoje, é um outro cenário, né? Hoje, 4 anos depois, a gente já está... É interessante isso que você está comentando. No episódio anterior, a gente trouxe o Bernardo Vieira, que trabalha junto com o Gustavo na marca ambiental, então ele está ali por detrás do que de fato é todo esse acompanhamento de orçamento, da metodologia de gestão que foi aplicada lá do orçamento baseado. A gente falou muito sobre isso também no episódio anterior. E uma coisa que a gente comentou, por exemplo, no terceiro episódio, que foi com o Gilvan, sobre essa necessidade de, quando está entrando uma nova gestão, de ter um pouco desse choque de cultura e de gestão. Eu acho que o turnaround ele se baseia muito nisso, né? Não só em implementar uma metodologia, mas também dos simbolismos, né? Como que foi esse processo, de fato, assim, para conseguir fazer uma transição de uma cultura ou de uma metodologia ou de um ambiente que não estava tendo os resultados positivos para, de fato, conseguir trazer a mudança necessária? Com a mesma equipe, né? Com a boa parte da mesma equipe. Isso foi talvez, assim, na minha carreira, foi talvez um dos maiores choques que eu tive, né? Quando eu, de fato, caí de paraquedas, né, nesse ambiente novo, né? E era um ambiente que estava assim, ou decola ou fecha.
Era um negócio mais ou menos assim, você tinha que tomar ali decisões rápidas, e aí a decisão desse gestor antigo foi a cultura tem que mudar, o perfil da empresa tem que mudar, e foi por isso que ele foi no mercado e trouxe executivos, né, com diferentes perfis e diferentes backgrounds. Então, quando eu cheguei ali, Bruno, a gente era uma empresa com um estilo de ser muito diferente do que eu já tinha vivenciado na minha vida pregressa aí de profissional, né? Então, eu tive que tomar decisões duras referente a pessoas, num primeiro momento, e rápidas, porque, assim, ó, era chegar, mapear e ver, assim, olha, com esse recurso, infelizmente, não é que o cara é ruim, não vai, para esse novo estilo de empresa que a gente quer ser, não se adapta. E a Login sempre foi uma empresa, né, carreirista, assim, as pessoas, muitos anos de casa, né, continuamos sendo, né, isso é um ponto legal no negócio. Mas pessoas carreiristas dentro da empresa tiveram que sair do negócio, né, decisões nesse sentido tiveram que sair do negócio, e a gente replicou um pouco desse modelo que veio de cima. Então a gente trouxe do mercado pessoas também com diferente perfil, com diferente vocação, né, e os níveis de liderança eles foram sendo de alguma forma ali mesclados, com pessoas novas, com pessoas antigas, tá? Parece assim hoje fácil, né? Muda ali, né? Traz um gente, mas isso aí você entra numa situação de um pouco de colapso ali, né? Que as pessoas que estão no negócio começam a se sentir um pouco ameaçadas, fala, pô, tô aqui, chega um cara novo, começa a trocar essa cabeça aqui, troca essa figura ali, o próximo sou eu, então se administrar isto, né? Você dar tranquilidade para quem é bom, para quem você acha que vai ficar, para o time ali que está tocando o dia a dia, trazer recursos novos, isso é algo que suga muito o líder, né? Você fica ali naquela tensão ali entre tocar um negócio, fazer um negócio acontecer, manter a produtividade, manter a performance, fazer a equipe estar com bom humor, mas trazendo gente nova. A solução disso é você trazer gente nova boa, um cara que vai chegar, que o cara vai bater o olho e vai falar assim, pô, esse é meu chefe novo, é melhor do que o que eu tinha aqui. Um cara que, pô, eu enxergo nele talvez um cara melhor, um cara que, pô, me dá um feedback melhor, um cara que tá mais próximo de mim, tá valorizando meu potencial aqui, tá me dando chance talvez de opinar que eu não tinha, tá me dando recurso que eu não tinha. Então, assim, ó, eu tive boas surpresas nesse negócio. Eu busquei no mercado pessoas também que tinham que eu já conhecia, que tinham uma competência diferenciada, né, um nível de entrega que eu já sabia que era um pouco diferenciado, que eu tive experiências do passado. Essas pessoas entraram e se encaixaram. Então, ali, no primeiro momento, a gente trocou praticamente 50% da liderança, muito rápido, porque precisava de decisão, não dava para testar, vamos testar o modelo, a gente precisava mudar. A empresa mudou, tem nova gestão, está aqui. Essa era a primeira coisa a se fazer. E dali, desdobrar o sistema de gestão de forma extremamente rigorosa. Assim, a empresa não teve chance, e quem continuou na empresa talvez não teve chance de questionar o modelo, assim, a ponto de falar assim, pô, você adapta... eu não vou fazer, será que isso vai dar certo? Não, cara, vai dar certo, é o que vai fazer, já deu certo, vai dar certo aqui. E o cara não teve chance. E aí também foi uma fase 2, teve gente que não vou fazer dessa forma. Consegue acompanhar. E aí a gente começou a filtrar na rotina. A própria rotina foi expelindo pessoas que não se adaptavam àquele modelo. Resumo, ficou quem estava adequado ao novo sistema de gestão e quem estava adaptado a esse novo perfil de líder que a gente queria para o negócio. E tem uma questão do próprio Falcone, que ele fala que a missão de qualquer líder, né, é bater meta com o time, fazendo certo e formando sucessores, novos líderes. Né? Então acho que essa identificação clara de que não havia novas lideranças, né, os sucessores ali, de que não necessariamente a empresa estava fazendo o que era mais correto, não no sentido de legislação, mas em relação às decisões, né? E, obviamente, ali não tinha também o atingimento de metas, porque talvez não tinha uma visão clara de onde a empresa poderia chegar também, né? Acho que passa muito disso, né? E como que funcionou para vocês um pouco dessa visão externa, se vocês já trouxeram isso em conjunto, se foi uma questão que as próprias lideranças novas conseguiram já trazer um pouco dessa cultura e fazer com que as pessoas que já estavam ali olhassem de uma forma diferente? Foi uma coisa mesclada? Foi uma coisa que funcionou bem? No primeiro momento, Bruno, assim, num primeiro momento, as pessoas que realmente queriam ficar falavam assim, eu vou me adaptar, acreditando ou não.
Teve essas pessoas, né, que falaram assim, eu vou fazer vou fazer dessa forma aqui. E depois essas pessoas começaram a enxergar aquilo como falando assim, pô, existe uma forma diferente de fazer que funciona, né, que eu não conhecia. E na Login eu via, assim, eu acho que tinha um déficit de conhecimento mesmo, de práticas de gestão. As pessoas, tinha gente que estava ali há 5, 10 anos fazendo um negócio de alguma forma e desconhecia completamente isso, um modelo Falcone, por exemplo, de gerir o ativo. A gente está falando de uma empresa de capital aberto, cara, que estava lá tradando na bolsa e tinha esses gaps, entendeu? Então, eu acho que quando a gente montou esse pilar, né, pessoa, líder, tá, já tem um jeito aqui, a gente criou lá até uma academia interna, jeito Login de liderar. Então a gente criou uma academia para formar o líder do jeitão que a gente queria. O cara ficou lá, uma vez por mês, ele saía daqui, ia pro Rio, para São Paulo, fazia uma série de treinamentos, todos juntos. E aí a gente começou a criar o modelo, o jeitão do líder que a gente queria. Pô, como é que esse cara tem que dar um feedback, como é que esse cara tem que avaliar o time dele, como é que esse cara vai para a área, não vai para a área, fica na sala, se esse cara forma a gente, não forma, sucessor, como é que ele trata o sucessor, como é que ele cria as rotinas de reuniões dele de avaliação mensal, como é que ele define meta, como é que ele faz o orçamento dele. Padronizou esse negócio, cara. A gente quer isso aqui. Ou adapta, ou você não vai ser. Depois, quando a gente entrou com as ferramentas mesmo, trouxemos um sistema lá, Mereu, sistema, implementamos, sistema para administrar, para indicador, performance, como é que a gente cascateia essas metas desde lá da alta de liderança, como é que o conselho quer do negócio, o que o CEO quer do negócio, o que a diretoria quer. Aí desceu, em determinado momento ficou no nível de diretoria de gerente. Agora até o analista, hoje a gente já consegue, a gente já está num patamar já de definição de meta individual do analista. Isso é um desafio, porque aí você tem uma composição de indicadores que... grande. Você chegar até o... Esse ano a gente chegou no nível de analista. A gente veio devagarzinho. Hoje a gente tem metas individuais no nível de analista. A gente está fazendo uns testes para ver como é que isso vai se dar e tal, que é complexo, né? A gente tem, nosso time é 450 pessoas, então às vezes você tem que definir, meta para 30 pessoas diferentes. Será que isso é assim mesmo? Eu estou acreditando, eu estou achando que esse é o modelo que pode dar um efeito, mas depois que ele já está um pouco mais maduro, né? A gente já passou por uma etapa lá de ter metas compartilhadas para os times como um todo, funcionou, e agora a gente está descendo um pouco mais. Então a gente comprou um sistema específico para isso. E depois com os procedimentos operacionais, a gente também investiu pesado em procedimentar como é que a gente quer nossas reuniões, como é que são os procedimentos internos, como é que é a operação. Então hoje o cara entra, ele recebe lá muita informação. Manual da qualidade, todos os processos. Todos os processos. Então assim, quando a gente fez isso, a gente deu paz, assim, a gente ficou tranquilo. Eu já saí daquela gestão micro como um diretor, já comecei a olhar um negócio, já tem ali um sistema que funciona, a rotina está um pouco mais controlada, meus indicadores são conhecidos, a gente já sabe o que a gente quer de cada um. E com um gerente bom, que toca esse negócio, me desviou um pouco dessa atividade micro que eu tive. Mas isso aí demorou um ano e meio para conseguir chegar lá. Nesse primeiro ano foi lá no dia a dia, rotina, ia lá na área, não é possível, como é que tá? Para eu conseguir implementar uma reunião de avaliação mensal, né, que todos os gerentes vão lá para mim, reporta o que aconteceu no mês, fato relevante, SWOT, isso demorou um ano. É uma questão que muita gente acha que para fazer uma mudança na gestão como se fosse uma coisa rápida, né? Às vezes demora um certo tempo para amadurecer, principalmente pelas crenças limitantes, né, por uma questão de cultura também. E tem um gráfico que é interessante, que mostra um pouco da maturidade do negócio, que você tem uma certa curva crescente, e aí no primeiro estágio, que é um recorte desse primeiro estágio, você tem ali, essa curva ela tem altos e baixos, e aí é o que nesse recorte é chamado de pessoas, que é o momento em que você tem essa validação de quais são as pessoas certas para estar ali dentro do barco. Até o Jim Collins fala um pouco sobre isso, né? Primeiro coloca as pessoas certas dentro do barco, e só depois decida para onde que esse barco vai, né? Fazendo aqui um paralelo com o que vocês fazem. Exatamente isso aí, cara. E aí depois, no segundo recorte, é uma parte mais de processos, em que você, entendendo quais são as pessoas que de fato fazem sentido para o negócio, entendendo quais que são, qual que é o organograma, quais que são os melhores perfis para cada tipo de cadeira e para
para as rotinas que vão ser estabelecidas para a governança da empresa, você começa a procedimentar e, de fato, você começa a ter uma escala, não necessariamente uma escala em progressão geométrica, mas uma escala, uma progressão aritmética, né, quase linear, assim, né? E aí, quando você tem pessoas certas, processos, e você consegue traduzir isso num sistema, aí sim, de fato, tem uma chance maior de você trazer uma escala um pouco maior para os serviços, né? Hoje, para vocês estando com atuações em diferentes localizações no Brasil, e aí você citou, por exemplo, Manaus, a gente tem o próprio Nordeste, um pouco do Sudeste aqui, no Porto de Santos, que é muito relevante para o que a gente tem no Sudeste aqui. Como que funciona isso para você, essa parte de conseguir entender quais que são as pessoas, traduzir em processo, sistematizar e, de fato, crescer em escala e garantir que isso rode de uma forma que não necessariamente dependa única e exclusivamente de você ou de poucas pessoas? Você ter um pipeline de pessoas, né, prontos para determinadas cadeiras virou uma obsessão. Assim, a gente começou a ter, estruturar melhor isso, aí nossa diretora de gente começou a criar modelos e periodicamente a gente revisita lá o quadro, né, de pessoas que estão hoje nas cadeiras e cada responsável ali por aquela cadeira, né, começa a jogar embaixo disso, nas raízes lá, né, os potenciais sucessores daquele negócio. E tem um debate 360. Então, assim, ó, o que eu acho que é o cara que vai me substituir, não necessariamente porque ele tem que ser validado não por mim, ele tem que ser validado por esse time. Pelos pares. Então é uma troca muito grande quando a gente entra nessas discussões, né, de quem serão os próximos líderes, né, e assim, ó, aí tem o programa de trainee, tem o programa de estágio, né, como é que a gente gera essa galera que está vindo por baixo, mas como é que a gente cria essa rede, né, de pessoas aptas para estarem assumindo qualquer tipo de desafio ou específico, né, no negócio. Então esse é um ponto. Então isso a gente estruturou muito, ficou muito robusto dentro da empresa, e a gente estava falando até recentemente, assim, as últimas posições que a gente teve lá dentro, já não vem mais ninguém de mercado, a gente já consegue hoje abastecer nível de diretoria, nível gerencial, assim, a gente não traz mais gente de mercado, a não ser que tenha uma demanda específica que você precisa numa determinada área dar uma respirada, novos ares, né? Isso acontece, é normal, mas em vias normais a gente deveria estar apto agora a substituir qualquer posição de liderança dentro da Login já por recurso próprio. Só pegando liderança dentro da Login já por recurso próprio. Só pegando essa parte, vocês têm um programa de desenvolvimento de pessoas, um PDI, assim, você identificou, você citou 2 vezes o pipeline de liderança. Sim. Então, vamos supor que eu estou lá no pipeline para te substituir, mas eu tenho as lacunas X, Y, Z. Como que funciona? Para cada caixa desse mapa que a gente cria e nessas discussões que a gente tem periódicas sobre o pipeline, para cada caixa que você posiciona, né, como líder, como um sucessor, né, você desenvolve um PDI para aquela pessoa, específico para aquela pessoa, né? Então, ponto de vista de treinamento, benchmark, os feedbacks, etc. Então, tem lá um protocolo que você tem que atuar para cima dele e o prazo que aquele cara vai estar pronto. Se é 1, 3, 5, e aí você começa a criar um farol. Essa cadeira aqui só vai ter gente pronta daqui a 3 anos. Tem uma figura, mas ela precisa de amadurecer determinados pontos. Acelera ou não acelera? Pô, acelera, tá, vamos mandar esse cara para um outro, vamos fazer um job rotation nele, vamos jogar ele lá para o escritório de Manaus, vamos deixar ele lá um tempo. Não, vamos jogar ele aqui para o TVV e deixar ele aqui criando casca aqui na operação. Ou não, vamos botar... Então, essas decisões... É um negócio muito interessante. Assim, hoje, eu falo de cadeira, se eu quiser promover um cara hoje na Login, eu não consigo fazer sozinho. Decisões de liderança na empresa, elas são colegiadas, né, nesse time que discute isso. No primeiro momento eu falei, putz, cara, eu não tenho autonomia para fazer isso. Mas no final vira uma visão 360 super interessante, assim, porque às vezes o que eu enxergo num cara que está embaixo de mim, às vezes para mim ele tem uma atuação, mas às vezes ele trata lá o cara lá de São Paulo mal. Eu falo, cara, ó, esse cara aí, meu irmão, nas reuniões comigo ele é super estúpido, sei lá, né? Então olha esse ponto, aí isso gera uma provocação. Então essas decisões são tomadas nesse colegiado e a gente abastece o pipeline para isso. O ponto que você comentou, Bruno, é uma empresa nacional. Então a gente tem escritórios desde Manaus até lá embaixo, até Buenos Aires, na Argentina. A gente tem um gerente hoje comercial em Buenos Aires.
Então isso é legal, porque assim, eu tenho um pouco contato com o gerente de Buenos Aires, na prática. Mas nessas interações eu sei o perfil dele exato, porque ele é apresentado pelo diretor responsável por ele. Então, se eu tiver uma vaga hoje comercial, vamos dizer, eu considero um cara lá de Buenos Aires, da Argentina, porque ele está nessa discussão 360 do negócio. Então, a gente enxerga a empresa não local, mas a gente enxerga ela de forma global, assim, do ponto de vista de formação de líderes. Estou falando de liderança, né? Cargos de gerente para cima. Né? Já temos aí, Bruno, uma prática de gestão a ser explorada, né? Porque realmente, por onde você olha, a lacuna é formação de liderança. Né? E pelo que você está falando, é um planejamento sucessório de liderança, vou chamar assim. É exatamente isso. E aí, só para fazer um exercício ainda nessa linha, vamos supor que eu esteja na linha Tô querendo ser o Carlos igual, mas... Querendo ser o diretor do TVV. Eu tô vendo isso. Mas e vamos supor que aí eu, em algum determinado momento, eu resolvo seguir outra carreira, e aí existe um backup também de liderança. Existe, na verdade, um funil, né? Então você tem várias pessoas ali que... Geralmente a gente bota... O mínimo são 3. Então, para cada posição, a gente busca 3 potenciais sucessores. Tá? E quando não tem, a caixa fica lá, a interrogação, e o cara fica sendo provocado. Cadê o seu? Forma alguém. Isso é um negócio legal, porque talvez o principal papel do líder é formar outro líder, né? Igual ele. E às vezes a rotina te tira disso, cara. Você começa a olhar o dia a dia para lá, resultado financeiro, né? Você foca no dinheiro. Aí, quando você precisa por 2 motivos, né? Primeiro, para te liberar, para ir para outra posição. Assim, se eu tiver ambição, eventualmente assumir uma outra diretoria, eu tenho certeza que se a oportunidade aparecer, a primeira coisa que vão olhar é falar assim, tem alguém para substituir o Wilson? Eu tenho que ser o principal preocupado por isso, cara. Talvez meu chefe lá deve estar olhando isso também, mas se eu puder entregar pro cara, pode me mandar lá para outro lugar que eu tenho um cara aqui pronto. Esse é o melhor dos mundos. E às vezes, talvez é a principal função, porque se você tem um cara com seu potencial, né, alinhado com você, embaixo de você, você pode alcançar desafios maiores. Pode ir para cima e você vai ter certeza que é um cara ali que está executando, né? Exato. Só para concluir esse ponto, né, eu falo muito pro meu time assim, depois que eu formei, eu tenho 5 gerentes, tenho 3 gerentes, né, mais 2 diretos. E todos eles, nesse processo, são caras novos. Todos. 5 vieram, não do mercado, todos de mercado não. Talvez 2 de mercado, os outros 3 foram de dentro da empresa. Mas assim, depois que eu formei esse time, né, alinhado com esse jeito de liderar, né, com esse perfil do líder que eu imagino, são caras que têm o sistema de gestão na veia. Assim, eu tô aqui, eu tô tranquilo lá que vai estar acontecendo lá a reunião diária do negócio, a reunião mensal, vai estar acontecendo nos comitês, tudo que manda o protocolo. Depois que eu consegui montar isso, eu virei, de fato, um diretor. Assim, eu posso olhar expansão do porto, posso olhar mais estratégia, não que eu não olhava, mas eu tenho muito mais tempo hoje para isso. E o que eu provoco para eles, assim, construa essa mesma rede para baixo. Então, assim, que os seus coordenadores sejam também pessoas alinhadas com você, com esse jeitão, etc., e tenham um sistema de gestão, e que esses coordenadores também façam isso para os supervisores. Então, é uma escada, né? Ele vai. Se você consegue chegar lá no nível de supervisor, que é o nosso desafio que a gente está vivendo hoje, como é que eu transformo um nível de supervisão? Um cara que está lá na operação agora, lá em cima do navio. Como é que eu boto nesse cara também essa cabeça? Que é um cara que talvez tenha um nível um pouquinho mais baixo, né? E que não tem uma visão do negócio, é um cara mais operacional. Como é que eu levo para o cara da operação o sistema de gestão na veia, assim, que ele está lá respeitando, cumprindo os procedimentos, fazendo as reuniões com a equipe dele. Então a gente está nesse estágio agora. Entendi. Só para fechar a história do turnaround, Wilson, a gente tem então a venda que foi realizada agora, né, está passando pelo processo de análise do CAD, mas basicamente eu diria que, assim, pelo menos sobre a minha ótica, né, é quase que a consolidação do processo de turnaround. Eu peguei lá a ação com a 205 e fiz um deal com ela valendo R$25. Então, assim, como que vocês enxergam dessa forma? Esse deal mostra o sucesso de como que a gestão transformou a Login? Assim, de 2018 para cá, a gente não fez grandes investimentos do ponto de vista financeiro. A gente adquiriu navios, que é na China, que foi super relevante do nosso negócio. A gente foi comprar uma empresa agora,
acabamos de soltar um fato relevante semana passada, da aquisição de uma transportadora. Era um negócio que a gente tinha em mente, né? Assim, ó, a gente veio de uma empresa que estava com dificuldade financeira enorme para agora 2 fatos super relevantes. A gente adquiriu uma empresa agora, então a gente já fez um M&A de aquisição, e a gente recebeu uma proposta de aquisição de 67% das nossas ações, né, pelo grupo da MSC, né, um grupo que é o maior hoje armador de container de navegação do mundo. É a maior empresa hoje de navegação, e viu na Login um potencial negócio, né, no Brasil. Né, e no momento que a gente está vivendo, ano eleitoral, tudo isso que a gente está passando. Então, esse processo ainda está sob aprovação do CAD, a gente espera que isso aconteça aí nas próximas semanas, né? Se concretizar, vai ser de fato uma conclusão, talvez, desse processo de turnaround, que começou lá em 2017 e que chega agora a ser uma empresa atrativa, né? Um deal que, no dia que a gente recebeu, né, essa proposta, essa carta, né, do nosso conselho recebeu essa carta, nossa ação estava sendo tradeada a 12,50, uma coisa nesse sentido no mercado, e essa carta veio com uma proposta de aquisição de 67% das ações ao valor de R$25. Então, assim, teve um ágio extremamente alto nesse negócio, então os caras enxergaram, eles viram que aquele preço da ação daquele dia não retratava o real valor do negócio. A gente já sabia disso, né? Mas eles escreveram isso. Essa operação ela aconteceu já, né, na Bolsa, mas a conclusão de todo o processo ainda está sob aprovação do CAD. Futuramente, quando se concluir, talvez a gente possa falar mais de detalhes sobre esse assunto. É interessante você comentar. Eu entendo que o turnaround ele tem exatamente essa característica, né, de você pegar um negócio que não estava indo por um caminho que seja interessante, trazer uma perspectiva diferente, colocar em execução e, de fato, entender como que se pode projetar o crescimento. Né? E aí a gente vê alguns investimentos que estão sendo realizados, quer seja um crescimento via aquisição ou algum investimento pela renovação de algum mandato ou algum licenciamento de utilização de alguns espaços. E aí, se você puder comentar um pouco sobre um pouco dessa visão de futuro, né? Vocês conseguiram arrumar a casa e agora tem condições de pensar numa perspectiva de fato de expansão, de crescimento. Como é que está isso hoje para vocês, olhando aí um horizonte até mesmo do que a gente teve aqui, por exemplo, do TVV até 2048, por exemplo, caso essa informação continue valendo? Como é que vocês têm olhado para esse horizonte de tempo também? Teve um fato que eu acabei esquecendo de citar, que foi logo quando a empresa a curva começou a melhorar um pouco, né, nossa ação começou a subir um pouco, a gente achou assim, vamos fazer um follow-on no mercado, vamos tentar captar recurso no mercado de capitais, vamos ver o que acontece. E a gente estava precisando também de recursos para voltar a comprar navios, etc. E a gente já estava dando sinais para o mercado que era uma nova empresa, que a gente já estava melhor, né? E aí foi feita uma operação de follow-on no mercado, a gente capturou 700, se eu não me engano, 700 milhões, eu não lembro aqui exato, eu acho que foi algo em torno de 700 milhões de reais. E um dia numa operação na Bolsa. E aquilo deu aí a gente, agora a gente está com recurso para fazer aquisição, para fazer compra de navios. Aí veio a pandemia, a gente deu um fallback, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acabamos adquirindo navios, né, no meio da pandemia na China. A gente está com 2 navios sendo construídos na China agora, né? A pandemia no final para o nosso negócio, no começo ele, claro, foi esquisito, mas depois se demonstrou ser algo que esse caos logístico que aconteceu no país, no mundo, né, ele favoreceu algumas questões de preço. Ano passado foi recorde de movimentação no Porto de Vitória, né? E no TVV a gente acabou tendo um recorde de movimentação, algo que a gente nunca esperava. No meio de uma pandemia dessa, a gente falou, vai parar tudo, né? Não, pelo contrário. Muita transação comercial acabou acontecendo e a gente conseguiu renovar a nossa concessão do terminal de Vila Velha até 2048, que era um negócio que durava uma negociação de 4 anos com o governo federal. E isso também estava nesse processo de turnaround, né? A gente precisava fazer isso, porque senão tinha que entregar o TVV agora, ano que vem. Então isso foi concluído e a gente conseguiu negociar com o governo um compromisso de investimento na ordem ali de 80 milhões de reais de investimento em 2020. Se você leva para dólar e câmbio hoje, talvez caia um pouquinho mais agora, está vendo 140 milhões de reais. E mais $500 bilhão de investimento até 2048. Então a gente se comprometeu a quase 600 milhões de investimentos com o governo federal.
a gente emitiu uma debenture, a primeira debenture emitida pelo TVV, capturamos 230 milhões agora também recente para tocar esses investimentos agora nessa primeira perna, e já realizamos, já compramos equipamentos da Alemanha, já chegaram acreditando muito, né? Tem um processo de desestatização da Codesa acontecendo agora semana que vem, o leilão é dia 30, vai ser a primeira autoridade portuária do Brasil a ser desestatizada, né? Uma empresa privada vai administrar o Porto de Vitória. A gente está com uma expectativa positiva, porque hoje é administrado pela Codesa, né? Nada contra a Codesa, mas é uma empresa pública, né? Que já passou por diversas dificuldades, né? Uma questão política ali muito viva ali dentro. Está preparada e pronta para ser desestatizada. Essa gestão, a gestão do Tarcísio, né? Deu uma organizada, preparou um pouco o terreno para isso, botou um pouco de gestão ali dentro. E a gente está olhando isso com bons olhos e que pode ser positivo para o TVV, né? Dragagem, acesso ao porto, possibilidades de expansões futuras, eventuais, né? O edital permite isso. Se a gente vai fazer, a gente não sabe, né? A gente vai discutir mais para frente, mas o TVV agora, né, também vai estar inserido nesse modelo privado de gestão de autoridade portuária. Então, assim, eu estou tentando ser o máximo otimista possível com isso. Eu também só vejo perspectiva positiva. Inclusive, você foi um pouco modesto aí no investimento do TVV. A gente tinha 3 portainers, agora vocês têm 5 equipamentos. Né? Consegue, recentemente, operaram 5 navios simultaneamente, que acho que é um marco histórico. Foi a primeira vez que a gente conseguiu operar 5 navios simultâneos no Porto de Vitória. Então, assim, isso mostra que o TVV está crescendo, ele está pulsante, né? A gente está querendo abocanhar novos negócios. A gente mudou um pouco o perfil dele. Você comentou do terminal de container, né? A gente está dando um novo nome para o TVV, a gente deve soltar até novas marcas aí para frente, que é o terminal multipropósito. Eu tenho falado muito disso, terminal multipropósito. É um spoiler agora ou não? Eu tenho já comentado algumas vezes. Né? É um fato relevante ou não? Já está... Não, é só o nome mesmo. Dando spoiler. Vou colocar como um furo, depois coloca brincadeira. Terminal multipropósito de Vila Velha, porque a gente quer ser conhecido como um terminal que opera multicargas e não só o container. Então isso é um exemplo, né? A gente operou 5 navios de diferentes cargas. Granel, fertilizante, container, granito. A gente está tendo essa mudança de perfil para ser, de fato, um terminal que atende melhor o Espírito Santo e que, nesse viés, né, de uma autoridade portuária privada, possa ganhar espaço. Isso tem uma característica de mudar um pouco do que a gente tem, que a gente é um grande exportador, né? E aí, um percentual muito grande do que a gente tem, que é utilizado, para exportação. E você acabou comentando um pouco no início do episódio sobre isso. E tem uma característica de importação. Você vê que teria uma característica de potencializar o que a gente já faz bem ou de mesclar um pouco isso também? Hoje, o nosso terminal ele é 70% exportador, 30% importador. Então, de fato, a gente tem uma vocação maior no negócio de exportação. A gente tem que balancear isso. Então, assim, a gente começou a atuar no negócio de fertilizante. Fertilizante vem da Rússia, inclusive. Rússia, aquela região de lá, a Vitória era um grande corredor logístico de importação de fertilizante da Rússia. E isso a gente está, inclusive, investindo bastante para contrabalancear um pouco essa balança de EXP e INP, né, que a gente atuava. Então isso vai continuar sendo, de fato, algo relevante no nosso negócio. A gente tem investido em equipamentos para operação de granéis, malte, por exemplo, para abastecer cervejarias aqui no Brasil. E malte, fertilizante, carvão, tudo é importado. Então a gente está tentando criar via Espírito Santo um corredor mais robusto para esse tipo de negócio. Ô Wilson, já caminhando um pouco para o fechamento, assim, diante de todas esse cenário todo que a gente conversou aqui, um processo de turnaround e a consolidação dele, BR do Mar, desestatização da Codesa, uma pandemia que jogou o comércio internacional, deu ainda mais luz para o comércio internacional, inclusive com alguns desafios logísticos gigantescos, assim, que a gente precisa de equacionar, né? Mas como que você vê as perspectivas de longo prazo para o terminal multipropósito, para Login? Assim, falando como um todo, né, a Login é uma empresa que está muito viva hoje, né, a gente está crescendo, a gente está comprando navios, né, que é o nosso principal ativo hoje, comprar navios, né, de contêineres. A gente está com uma encomenda colocada em estaleiros da China de dois navios conteneiros, chegada prevista 2024, 2025.
Terminal de Vila Velha, né, com um investimento aí na ordem de quase R$500 bi, né, acontecendo ao vivo, assim, acontecendo hoje. Estive lá ontem, inaugurando equipamento com o prefeito de Vila Velha. Hoje, 5 equipamentos sendo liberados pela Receita Federal, vão entrar em operação semana que vem. No meio de uma negociação da fase 2 desse projeto, né, de retrofit dos equipamentos, trazer para o Estado uma tecnologia inédita aqui no Estado de operação remota dos guindastes, coisa que a gente vê na Europa, vê na Ásia. Então, assim, a desestatização acontecendo, possibilidades futuras que a gente não tinha, né, de expansão, de novos negócios. Então, eu acho que quem olhou esse negócio lá atrás, 2017, né, apostou e acertou na mosca, cara. Assim, o Brasil tem tudo a ver com isso, né, um país continental, precisa um déficit de infraestrutura enorme, né, é gigantesco, né, você olha aí pelas estradas, né, pelos portos do país, a quantidade de processos de licitação de estradas e portos que aconteceu nesses últimos 2 anos foi recorde, assim, muito investimento. Se você olhar o porto hoje, ele está lotado de equipamentos importados, então assim, você vê que o Brasil está demandando retroescavadeira, caminhão, tudo que você imaginar de equipamento para construção, para obras civis, a gente está super demandado, assim, super estocado não, super movimentado disso, porque você vê que o país tem um déficit muito grande nesse negócio. Então, eu acho que a Login se encaixa nisso, o TVV se encaixa nisso. Quando a gente olha a indústria capixaba, né, o potencial que a gente tem aqui, né, de novos negócios com ferrovias novas que vêm para cá, né, recuperar um pouco os trechos ferroviários que tem ali naquele porto, né, para trazer carga geral de Minas Gerais para os portos do Espírito Santo, eu acho que tem um potencial muito grande, a própria produção de café, né, o próprio mercado americano que a gente manda as nossas pedras. Quando você olha esse contexto todo, né, o Estado tem um déficit ainda de infraestrutura que eu acho que vai ter muito espaço aí para a gente poder crescer, e a Login vai estar, eu acho que, muito bem posicionada nisso, né, assim, ofertando serviços de navegação, ofertando serviços portuários, ofertando logística para quem quer vender e comprar produtos aqui de outros países. Saindo um pouco aqui do Espírito Santo, ou, enfim, até mesmo do Brasil e da América Latina, vocês olham para alguma outra região como sendo um caminho natural para o crescimento de vocês, ou isso não está no radar? Não, o Brasil, a Login, ela sempre teve uma atuação no Mercosul. O nosso negócio começou principalmente aqui no Brasil, e hoje a gente tem um escritório na Argentina, e a gente tem navios que vai até a Argentina e volta semanalmente. Então, isso caracteriza a empresa de cabotagem, né, que é o trânsito de navios nos portos aqui dentro de um país. A gente quer continuar sendo uma empresa de cabotagem. Eu não sei o que pode acontecer no futuro, né, com esse novo controlador, né, e como ele vai lidar com isso, né, porque é uma empresa global. Agora, Bruno, assim, sendo bem franco, eu acho que a gente tem muito espaço para crescer ainda dentro do Brasil. Tem muita oportunidade, né, se você conectar, assim, um negócio que a gente faz pra caramba, conectar a Zona Franca de Manaus com o polo produtor e consumidor de São Paulo. Cara, isso tem um mundo ainda de oportunidade nesse negócio, cara. O modal de cabotagem no Brasil, ele é irrisório ainda. O potencial de crescimento disso é enorme. A gente conversa com empresa que desconhece o modal de cabotagem. Tem cara que você vai apresentar aqui, você pode tirar sua carga do Espírito Santo e mandar para São Paulo de navio. O cara fala, pô, tá louco? Não existe isso. Isso parece quase que uma exportação. O cara fala, não, cara, ele acha burocrático, ele acha difícil, ele acha que é caro. Quando ele vê, cara, ele fala, putz, cara, não sabia que existe. Já está em preços totalmente competitivos. Totalmente. A gente é muito competitivo frente ao modal rodoviário, a gente polui muito menos, a gente tem um ganho de escala enorme, então, assim, é só vantagens. A gente tem ainda, talvez, alguns déficits logísticos, assim, dependendo do destino que você quer mandar a carga, eu não vou te atender. Se você quiser mandar daqui para Belo Horizonte, eu não vou fazer. Eu nunca vou ganhar esse negócio, mas se você quiser mandar uma carga daqui para Manaus, ou de Manaus para Vitória, você pode ter certeza que você vai encontrar na Login, na cabotagem, né, ou outra empresa que oferta cabotagem, algo que você vai avaliar. E talvez você desconheça essa opção. Então, assim, quando você olha sobre essa ótica, você vê que você ainda tem uma jornada enorme ainda para trabalhar nesse segmento. Ô Wilson, caminhando assim para o encerramento mesmo, como que você equilibra, você que tem um desafio grande aí de agora com um novo acionista e tal, como que você busca equilibrar vida pessoal
com esses desafios todos, né, que você enfrentou na Login, como que você busca ter uma saúde física, mental, para o profissional também performar dentro desses desafios aí. A operação ela é muito bruta, né? É muito perigosa, isso tira meu sono às vezes. Então, assim, eu estou aqui, eu não estou muito preocupado agora, assim, nesse momento, com business, assim, financeiro e tal. Estou mais preocupado, assim, pô, tem um navio operando, eu tenho 150 pessoas lá dentro daquele porto, máquina, empilhadeira, guindaste. Será que alguém está com problema de saúde? Será que alguém está machucado? Pode se machucar? Então, isso é algo que já me estressou mais, assim, do ponto de vista de ansiedade, né? De sempre estar preocupado, e é uma operação 24/7, então ela não para. Final de semana, está na praia lá, mas, pô, tô de olho ali, não, hoje eu já consigo, assim, não ficar querendo saber se o navio está operando bem ou mal, não, mas eu quero saber se alguém se machucou ou não. Mas eu lido com esse negócio há 20 anos, então com o tempo você acaba sabendo lidar com isso, Gabriel. Tipo, eu moro em Vitória hoje, então eu consigo ter, né, uma atividade muito próximo de casa, né, praia, calçadão. Eu acabei, na pandemia, praticando remo, né, canoa havaiana, um negócio que eu me adaptei, assim, me identifiquei. Então, todo dia de manhã eu vou lá, dou uma remada, então já começo o dia com a cabeça um pouco mais livre, né, de pensamento, só de ficar pensando de trabalho, mais leve. E agora eu estou com a minha filha, de 5 meses, a Maria Eduarda, e que tem sido também algo que mudou bastante, né, minha forma de enxergar, né, essa carreira, né, liderança, né. Talvez eu acho que eu sou um pouco mais coração hoje do que o pessoal fala assim, pô, agora você é o Wilson, paz e amor, né, que mudou um pouco. Antes eu estava muito mais agressivo ali no negócio, e agora você começa a repensar algumas coisas, né, e fala assim, pô, o que realmente vale a pena, o que não vale, né, do ponto de vista aí de ansiedade, né, de despejar energia no negócio. Então eu tô, mas acho que cada um tem que saber lidar, né, encontrar essas válvulas de escape, né. Eu nunca tive grandes problemas com isso, assim. Claro que eu já passei por momentos difíceis, momentos que eu fiquei um pouco mais introspectivo ali, tenso, né, aguardando, ou por alguma dificuldade do negócio, né, é uma operação muito bruta, como eu falei, mas no geral acho que eu sei lidar bem com isso, assim, e eu consigo ter os finais de semana que eu consigo relaxar bastante, zerar a cabeça, ficar a semana ali acumulando, no final de semana eu zero a cabeça, eu consigo ter esse tipo de equilíbrio, e tenho conseguido lidar bem com isso. Bacana. Wilson, queria agradecer a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Sou, como apaixonado por logística também, sou fã aí do trabalho que vocês estão conduzindo e dessa história, né, de sucesso que você acabou contando hoje aqui para a gente. E desejar muito sucesso nessa aquisição, nesse novo acionista que chega aí, que possa, na ponta, né, baratear os fretes, baratear a logística. A gente sabe que é um desafio, principalmente no Brasil, e parabéns pela condução que você tem feito aí. Obrigado. Bom, e se você gostou desse episódio aí, comenta aqui, se você ficou com alguma dúvida, enfim, e aproveita para compartilhar esse episódio. Certamente muita gente vai aprender muito com essa história aqui. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, um abraço.